Bom, como eu fiz com o Edson, vamos tentar começar pelo começo pra gente não perder a linha da coisa, né? Certo. Então conta aí pra gente, Fabiano, desde já, como é que foi o Fabianinho? Como é que foi não sei se você tinha um apelido quando era criança. Já vou começar te colocando nessa saia justa, então. Não, eu tinha sim, eu tinha dois apelidos. Conta aí como é que foi sua infância pra gente, então, irmão. Bem, assim, eu sou o segundo filho de 3 irmãos, né? Tá. O nosso técnico tá mais perto? Tá bom. Isso. Eu fui aí o segundo filho de 3 irmãos, né? Tem uma irmã mais velha, a Kátia, tem eu e tem o mais novo, né? As pessoas perguntam, mas você tem mais um irmão? Eu falei, tenho, é o William, né? Né? E eu sou o segundo filho. Assim, a minha infância, graças a Deus, foi uma infância muito tranquila, assim, né? A diferença de idade de vocês 3? Entre eu e a Kátia, 3 anos, e o William, 4 anos. Então, vocês cresceram meio junto, então. Eu e a Kátia mais ainda, né? O William, a raspa do tacho veio depois, assim, e tal, mas eu convivi muito com a minha irmã, né? Sim. E, enfim, e foi uma infância bem, assim, graças a Deus, bem tranquila, porque eu sou de uma época que a gente ainda tinha uma certa rigidez em casa, aquela coisa que a mãe ficava em casa, o pai saía para trabalhar, né? Aprontei muito, mas muito mesmo, assim, era um menino muito levado, né? Muito curioso também, mas muito curioso, né? Ao ponto de explodir uma televisão, de quebrar o som 3 em 1 do meu pai, colocar kisuke na caixa d'água, enfim, bolinha de gude, pipa, cada macaco no seu galho. Então, assim, eu tive uma infância muito boa, né? Graças a Deus. Isso muito é uma infância saudável, né? Porque sim, não, você os moleques contando hoje não sabem, né? Os moleques de hoje não sabem. Fica de cabeça baixa olhando pra uma tela brilhando e se resume aquilo, né? A gente era a geração pipa, cerol, que fazia escondido da mãe pra não pegar, né? Fazendo um fogão lá com cola e vidro e a lâmpada fluorescente é mito ou verdade que faz mal? Não sei. Eu acho que é mito, sabia? Né? Mas foi uma infância muito tranquila também, assim. Muito doente também, eu fui muito doente uma época, eu tive muita bronquite. Eu também. Eu tenho muitas cenas, assim, da minha infância correndo da minha mãe e do meu pai, porque tinha que me levar pra farmácia pra tomar Bezetacil. Eu me lembro sempre indo pro hospital tomar inalação. Sim. Então, assim, era meio zoado, assim, sabe? Quando eu era criança, assim, né? Vivia com as rinites da vida, né? Problema respiratório, mas graças a Deus superei isso aí. Mas foi uma infância... Quando eu lembro da minha infância, eu tenho saudade, assim, mas é uma saudade muito boa, assim, né? Pelo meu pai, né? E, assim, eu cresci numa época das vacas gordas, né? A minha irmã, tadinha, a minha irmã, ela chegou no começo, né? Do casamento do meu pai, da minha mãe, tudo nosso. Né? Eu ainda peguei as vacas gordas. Meu irmão, coitado, chegou na época do colo, né? Meu pai roubaram tudo do meu pai, aquela coisa mais difícil, perdeu o emprego, parará. Mas eu não, eu ainda tive o privilégio de ir pra escola de perua, aquelas coisas, né? Que nem todo mundo tinha, né? Então, assim, foi uma infância muito boa nesse sentido, graças a Deus. Eu quero saber como que você fez pra explodir a TV. Conta pra gente aí, que eu fiquei curioso. Assim, eu gostava muito de brincar, assim, claro, né? Como toda criança, né? E eu fui brincar de esconde-esconde com a minha irmã, né? E eu me lembro que foi bem no início, assim, que as pessoas que não tinha uma condição financeira muito boa, né? Mas, puxa vida, ter uma televisão a cores em casa era um privilégio na minha época ali. Tô falando de 1985, 86, né? Uma sempre Toshiba ali, uma coisa, né? Nova, a cores, né? E o pai comprou uma dessa, né? Era a época que as pessoas se reuniam na casa de quem tinha TV ou não? Não chegava a ser esse nível, não. Já tinha passado isso. Já tinha passado isso já. Mas, assim, ter uma TV a cores era uma coisa diferenciada na época. Ainda mais pra quem mora em bairro, em vila e tal. Era uma coisa diferenciada. E eu me lembro que eu fui brincar de esconde-esconde com a minha irmã, né? E nessa de brincar, eu queria me esconder atrás da televisão. Só que aquele tubo estava me incomodando, então eu não conseguia passar, né? E aí, do nada, as casas antigamente todas tinham estantes, né? Sim. Então eu fui me esconder atrás da estante, aquele tubo começou a me incomodar. Aí eu fui entrando e empurrei. No que eu empurrei, a televisão caiu. Mas foi uma explosão tão grande que eu só ouvi assim meu ouvido
Meu Deus. E os vizinhos tudo gritando, Glória, Glória, o que aconteceu? Minha mãe chama Glória, né? Ah, tá. Não era o canto do Glória, não, era o Glória da minha mãe, né? Aquela coisa, Glória, o que aconteceu? O que aconteceu, né? E a minha mãe branca, assim, né? Nossa. E eu, tipo, o que eu fiz, né? Eu só pensava assim, meu pai vai chegar. Meu pai vai chegar, né? Enfim, né? Meu pai chegou, desta vez eu não apanhei, né? Olha então, só. assim, minha mãe conseguiu contornar a coisa ali, né, tal. Olha. Eu não apanhei, mas do som... Ô, Glória, hein? Depois no som eu apanhei, porque aí teve um outro episódio do No som. 3 em 1. No 3 em 1. O que você fez com o Eu 3 em queria 1? entender como é que o disco rodava. E como é que saiu o som, né? Eu acho que todo mundo tinha essa curiosidade, cara, quando E era aí, criança. tinha aquele negócio que eu não sei o nome, que ficava agulha. Eu não sei, eu esqueci, não, era braço, não sei o nome daquilo. E aí eu queria entender. E aí eu fui puxar, comecei a puxar. No que eu puxei, eu quebrei tudinho. Nossa. Aí dessa vez ele disse, dessa vez o passe. E aí o couro Foi comeu depois da solto. TV. Foi depois da TV. Meu Deus, você acabou com o entretenimento na sua casa, porque naquela época... Foi bem assim. E meu pai ficou bravo, do som, ele ficou bravo, assim. Nossa Porque, Senhora. tipo, eu era muito curioso mesmo, assim. Era sim. curioso e arteiro. Sim, mas é aquela história de onde abunda o pecado, superabunda a graça. Olha, Deus fez uma obra, viu, filho? Eu imagino uma pessoa extremamente curiosa tendo contato com livros da igreja, com vida de santo. Com... Não, mas assim, na minha infância, cara, eu não tive muito contato, assim. Eu queria entrar nisso também. Queria Né? entrar se você teve algum tipo de contato com a igreja já desde criança. Assim, os meus pais, eles se diziam católicos na Tá. época, né? Hoje É o de IBGE ou não? de IBGE, assim, meus pais, assim... tanto que até hoje a gente brinca, né? Sexta-feira Santa a gente comia aquela peixaraiada, aquela começa, se reunia. O jejum passava longe. Pra caramba. Jejum e penitência passava longe, né? Mas assim, minha mãe ia na missa, mas aquela coisa protocolo, né? Tá. Ia porque tinha que ir, né? Mas a experiência de Deus mesmo foi depois, Entendi. né? Tanto que chegou uma época da minha infância que eu comecei muito curioso, né? Eu comecei até a conhecer outras seitas, né? O espiritismo, essas coisas, Mas né? como? Você começou a estudar? Não, Ou de ir porque mesmo? assim, apesar de ser um menino assim muito arteiro, tudo, eu tinha algumas experiências e que eu não sabia dar nomes, Tá. né? Não sabia dar nomes às experiências que eu tinha, né? E aí a minha mãe, ela dizia assim, trabalhava com uma mulher lá, contava pra ela, não, esse teu filho é médium, teu filho tem algo especial, né? Minha mãe tadinha, sem saber de nada, né? Entendi. Porque desde pequeno eu tive algumas experiências, né? Só que Aham. a gente não sabia o que era, Entendi. né? Entendi. De sonhos, Sim. de coisas que eu via, Aham. enfim, era uma coisa assim, mais do mundo espiritual mesmo. E a minha mãe não sabia o que acontecia comigo. Eu queria saber o que era aquilo que eu estava vendo, que eu estava sonhando, que algo acontecia comigo, né? E aí me levaram para esse caminho, né? Só que graças a Deus, né? A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Com 14 anos eu fui fazer o crisma, né? E eu me lembro que no primeiro, como é que fala? No primeiro encontro, o seu Adalberto, no meu catequista da catequese, que Deus o tenha, ele falou sobre as falsas doutrinas. Nossa, Né? que E providente. aquilo ali eu já abandonei na hora, disse, não, isso não é de Deus, tal. Né? Não foi uma coisa que eu me aprofundei, mas era curioso. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar da primeira aula do Crisma você abordando isso. Cara. Não, Muito ele era providente, muito né? bom, ele era muito bom. O seu Nossa, Adalberto era muito bom. providente. Era Que muito bom bênção, mesmo. cara. E aí eu falei, não, isso não é de Deus não, né? Aí nisso também, depois veio toda a experiência de Deus, minha mãe também entendeu, a gente renunciou, na época era bombando aí Padre Marcelo Rossi, quando era na Cúria ainda, não tinha nem igreja pronta, era no salão, né? Uhum. Então ali a gente começou, na verdade, a caminhar mesmo, entender um pouco mais e mergulhar mais na nossa fé. Tá, entendi. Essas idas... Dá uma puxadinha no microfone, você tá... Pra cá sim, né? Aí você consegue ficar mais pra trás. Essas idas na missa aos domingos, existia uma fidelidade, não? Na missa dominical, pelo menos, ou não? Tinha, sim. Minha mãe acordava a gente. Acordava pra ir na missa. Acordava. Tinha questão de roupa de missa também ou não? Não, a gente não tinha essa coisa, assim. E arrumadinho, não ia tranqueira, não. Sim. Mas, assim, não era o que a gente entende hoje, enquanto beleza, enfim, a gente não tinha essa coisa da modéstia, a gente não tinha essa visão, não. Sim, entendi. E... Você falou que depois vocês começaram aí no Padre Marcelo e tal, conheceram o Padre Marcelo.
Ele era muito famoso, então ele alcançava muita gente. Era não, ainda é, né? E na nossa época, ele não era tão como ele era, não. Ah, é verdade. Não. Você falou que era na Cúria ainda, né? Era na Cúria. Verdade. Então, assim, foi o começo, né? Foi bem no comecinho mesmo. Verdade. Era uma senhorinha com o violãozinho lá, 2 da tarde. Nossa. E o pau comia solto, assim, literalmente. Era algo maravilhoso para nós, então, né? Ainda mais a gente, assim, a minha geração, oriundas aí de uma certa teologia da libertação, né? A nossa catequese, enfim, né? Sim. A gente não teve uma experiência de Deus, assim, profunda, né? Então, herdamos algumas coisas, né? Então, ao nível, pra você ter uma ideia, né? Quando eu era mais novo, a minha irmã foi primeiro na Canção Nova, que tinha aqui na João Verne, ali, Júlio Verne, na João Dias. Tinha uma Canção Nova ali. E souberam que a minha irmã foi para lá, né? O povo foi na minha casa dizer para minha mãe assim, não deixa a tua filha aí porque eles fazem lavagem cerebral. Nossa. Né? É tarde demais. Minha mãe tinha recebido batismo do espírito. Mas quem que falou isso? A galera que te levou lá pra descobrir o que era seu sonho? Não. É a galera da igreja mesmo, né? Que eles tinham uma certa sei lá o que eles tinham. Com a questão do batismo no Espírito. Com a questão da renovação carismática, com essas questões. Cara. Eu digo que Dom Fernando, quando ele chegou aqui na diocese, ele teve muitos desafios, né? Porque aqui era o antro, assim, né? Era bem complicado algumas coisas, assim, né? Nesse sentido, né? Não, agora eu entendi a sua colocação da teologia da libertação. Entendeu? Entendi. Eu, quando eu era criança, eu também tive muito problema respiratório. Eu quase morri 2 vezes de bronquite. Tive que tomar adrenalina lá. Não sei se você já teve que tomar adrenalina pra voltar. Eu acho que eu nunca cheguei nesse nível, não. Também vários itens, também tomava bezetacil até umas horas, tanto que a bezetacil perdeu o efeito. Aí eu tomava e não passava dor de garganta, essas coisas. Então, até aí, só nunca explodiu uma TV. Porque acho que não estaria aqui para contar a história hoje se tivesse feito isso. Mas quando eu era criança, eu lembro também, eu sou mais novo que você, mas eu ainda lembro por frequentar a missa por cura, ali do Padre Cláudio Dias, eu via por algumas vezes, pô, você tá indo no culto, lá não é um culto, lá não tem nada a ver com a igreja e tal, uma coisa totalmente diferente. Então, cara, olhando agora pra isso, como esse processo de aceitação demorou, né, então? Foi da assim, renovação. Aos poucos, as coisas foram entrando no seu devido lugar. Sim. Né? Porque, você imagina, Dom Fernando chega numa diocese que tudo aqui era arquidiocese, né? Então foi na época mesmo que desmembrou, né? Que desmembrou a arquidiocese. Aí teve Santo Amaro, São Miguel e Campo Limpo. Tudo era arquidiocese, né? Então eu me lembro das procissões do Senhor Morto na Sé, com Dom Evaristo Arnes na época ainda, né? Então, assim, algumas coisas eu lembro, assim, né? De algumas coisas, alguns flashes na cabeça eu consigo lembrar. Mas era algo muito forte, assim, né? Tanto que enfim, eu acho que eu não posso também negar o quanto que eu aprendi com aquelas pessoas, claro. Enfim, né? Essa questão até mesmo da liderança, né? Eu aprendi muito com eles nesse sentido, né? Mas eu tenho que ser sincero, né? Eu não tive uma experiência de Deus. Sim. Né? Eu sabia de um Deus, tá, libertador, tudo bem. Mas a minha experiência com Jesus foi dentro do movimento da renovação carismática, em um encontro que tinha um pessoal que eles pregavam esse encontro no pátio do colégio. E aí eu me lembro do Padre Eliseu, na paróquia São José. Hoje é a Casa de Retiro do Shalom. Mas antigamente era o Instituto MEAC. Então nós fomos naquele mesmo lugar. Nós fomos para lá de uns ônibus que a paróquia São José alugou tudo, e nós fizemos um retiro chamado Querigma. Lá na Casa São José. Na Casa São José. Cara, o meu primeiro retiro também foi lá. Né? Que foi que assim, loucura, cara. Sábado e domingo. E a minha irmã que me levou. Porque ela já estava mais, né, madura, enfim. É isso que eu queria entrar, antes da gente avançar um pouquinho. Eu achei interessante. Você falou que aí vocês começaram a frequentar o Padre Marcelo. Sua mãe foi batizada no Espírito. E aí eu acredito que houve uma intensificada na questão da fé, né? Na sua família. Sim, ó, na verdade... Quebrou aquela barreira da missa dominical ali. Sim, assim, na verdade tudo começou com a minha irmã. Ah, tá. Começou foi a minha com a irmã, sua irmã. Né? Aí quando ela me levou para esse retiro, né?
Claro, daí já tinha o Padre Marcelo na época e tal, e a gente começou a caçar esse tipo de espiritualidade. Entendi. Né? Que não tinha muito aqui. Entendi. Então eu me lembro que a gente ia muito também no Padre Eugênio, ali no Mosteiro Regina Passes. Tinha grupo de oração lá também. Um dos primeiros grupos de oração também da diocese. Era lá, sábado à tarde. Eu me lembro que o Shalom também tinha uns grupos de oração na comunidade na época, hoje é paróquia Santuário São Judas ali no São José, né? Mas era a comunidade São Judas também. A gente também caçava, né? Entendi. No Padre Marcelo, quinta-feira era de lei. Né? Quinta-feira, 2h, a gente estava lá, né? Participando da missa. Era algo bem diferente, assim. Mas tudo começou com a minha irmã, né? A da minha irmã, a gente começou... Minha mãe conheceu também, tudo, né? Então, começou a participar também, a ouvir pela rádio, aquela coisa toda, né? Depois ela fez o ECC com meu pai, aí mergulhou mais ainda. E as coisas começaram a caminhar nesse sentido. Nossa, que legal. E a partir daí, eles permaneceram? Permaneceram. Tá, e agora a gente pode avançar e você falar. Quando você viveu essa experiência aí, essa que você define a primeira experiência, né, o querigma, você ainda estava Você já tinha se crismado? Já tinha me crismado, já tinha me crismado. Tá. Já tinha uma consciência mais, assim, mais formada, né? Sobre a religião, sobre essas questões, né? Sim. Então eu já estava mais... Já participava com a minha irmã, às vezes, no grupo de jovens, eu ia com ela, tudo, né? Entendi. Mas eu não... Já estava namorando. Já estava mais ou menos ali conhecendo aos poucos. E aí, como é que foi esse retiro aí? Assim, eu me lembro que a gente, moleque, né? Tinha uma placa que as pessoas carregavam, assim, silêncio por amor. Não podia falar. Silêncio por amor. Tinha que fazer silêncio. O cara nunca foi num retiro na vida. No que primeiro que faz, tinha que ficar quieto, né? E a gente não conseguia muitas vezes, né? As risadas, foi um retiro chamado Querigma. Era de 3 dias? Era 2 dias, mas você ia e voltava para casa. Aí voltava. Aí voltava. Então, a gente participou desse encontro. E eu me lembro, assim, que... começou do amor de Deus, o querigma, né? E à noite teve um momento de oração que eu não senti nada. Nada, né? Mas eu me lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu não conseguia me conter de lágrimas. E eu não sabia o que estava acontecendo. Essa é a verdade. Sim. Ao ponto de sair do banheiro correndo, porque se me vissem, eu estava com minha cara toda inchada, meu rosto todo inchado, de tanto que eu estava chorando, sem eu saber por que eu estava chorando. E não parava de chorar. Sabe aquele choro de contrição e aquele choro que dá dor de cabeça? Sim. Eu fui dormir com dor de cabeça. Nossa. Aí no outro dia eu cheguei lá desesperado. Eu falei, moça, aconteceu isso comigo. Ela, você foi batizado no Espírito, né? E aí no final do encontro, realmente, teve a fila. A famosa fila, né? E aonde nós íamos em filas, Jesus estava exposto. Para você ter uma ideia, eu nem tinha muita noção sobre a Eucaristia. Essa ida pro chuveiro foi ainda lá no retiro? Não, na volta para casa. Foi em casa e comecei a chorar sem saber porque eu tava chorando. Aí no outro dia tem retiro de novo. Então retiro de novo. Tá, entendi. E aí eu queria saber por que eu tava chorando. E aí ela falou, não, porque você foi batizado no Espírito. Entendi. Né? E aí eu me lembro que teve a fila diante de Jesus Eucarístico, que a gente nem tinha essa noção muito, porque para mim era o famoso pão da partilha, né? A gente não tinha essa ideia de Jesus enquanto a gente tem hoje, a presença real de Jesus, né? Sim. E ali, meu irmão, na fila, já lá no final, minha perna começou a tremer, eu não conseguia controlar, as lágrimas começaram a rolar de novo, o povo me ajoelhou em frente, né? Hoje eu entendo, né? Jesus Eucarístico ali na Eucaristia. As lágrimas não tinham como contê-las e um povo rezando com a língua que eu não conhecia, mas aquilo mudou a minha vida. Nossa. Né? Ali foi algo extraordinário. Eu devia ter uns 14, 15 anos, assim, mais ou menos, né? 15 ou 16, eu não lembro muito bem o tempo, assim, mas eu estava adolescência entrando na juventude, assim. Então foi ali naquele momento que eu tive essa experiência de Deus. Essa é uma fase muito crucial, né, cara? Sim. Nossa, você teve a graça de ter essa experiência numa fase em que geralmente todo mundo pende pro mal, né? Isso, mas assim, chegou uma época também da minha vida que mesmo diante dessa experiência, né, aquilo que é mal começou a aparecer também. Certo. Né? Porque... É engraçado um parênteses aqui. A experiência do Edson foi, acho que assim também, se eu não me lembro, não sei se é ele quem lembra também do Edson contando aqui. Ele também teve uma experiência, não sentiu nada,
depois foi pro chuveiro e começou a chorar igual um condenado. Demais, tá doido, né? E assim, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, porque assim, eu posso dizer para você o seguinte, a nossa formação moral, né, não tinha. Certo. Né, foi muito fraca. O que a gente entende hoje enquanto formação moral, a gente não teve muito, assim. Entendi. É claro, assim, a gente foi criado dentro de um lar onde os meus pais passou princípios. Certo. Isso é fato, né? Você foi educado. Foi educado, na verdade, né? Meu pai dizia até antes de morrer que quem estava debaixo do teto dele, quem mandava era ele. Certo. Né? Então a gente cresceu num lugar assim e tal, né? Só que aquilo que, às vezes, as concupiscências, se você não tem uma formação moral, se você hoje, a gente não entende, né? Busca a verdade, buscar aquilo que é bom, belo e o verdadeiro. Sim. Hoje a gente sabe disso, mas antigamente não. Então, a mentira, as concupiscências, os pecados capitais, Sim. aquilo vai, né, dentro da gente. Vai se tornando natural, né? Isso, natural, forma. Né? Mas Deus é tão bom que, mesmo assim, né, eu não arredei o pé. Certo. Né, da igreja. O que mudou na sua rotina, de fato, depois desse encontro aí com Deus? Você teve que abrir mão de alguma coisa? Você intensificou as suas idas na igreja? Como é que foi o processo depois dessa experiência? Assim, eu me lembro que eu fiquei muito mais... como que eu posso dizer? Muito mais vinculado à igreja. Certo. Né? Até mesmo com algumas responsabilidades. Isso. Né? Uma coisa também que eu devo muito a esse pessoal que educou a gente quando era criança, né, foi o que? A responsabilidade. Sim. Então, assim, se eu dizia que eu ia. Porque hoje, às vezes, você não conta com as pessoas. Verdade. A pessoa fala, eu vou, a palavra não tem mais... É verdade. Não tem mais, né, não atesta nada. Então, assim, pra mim, né, então, assim, eu sempre fui muito da palavra. Se é pra ir, eu vou. Tá. Né? Então, sempre fui muito, assim... essa experiência de Deus me trouxe de novo pra igreja, assim, no sentido de uma responsabilidade. Então eu fui catequista de perseverança, eu fui coordenador da infância missionária lá da paróquia. Então, assim, sempre tive essa responsabilidade. Tinha de ir ao ponto, o pai dizia assim, não, leva o colchão para a igreja, né? Porque eu saio de lá, vai né? morar lá. Mas essa experiência me fez estar mais próximo, né? E eu vi que, ao mesmo tempo, Deus me preservou de muita coisa. Sim, eu consigo observar isso. Por isso que eu falei que você teve o encontro num momento muito crucial. Né? A experiência num momento muito crucial. Eu fui preservado de muitas coisas, né? Não posso, assim, aprontei muito também. Sim. Não vou dizer pra você, né? Aquelas experiências, eu queria saber o que é um cigarro, né? Aí chega no colegial, te dão. Nunca fumei droga, maconha, não, mas o cigarro eu queria entender como é que era aquilo, parará. Assim, mas sempre com muito medo. Né? Sempre com muito medo. Era uma época que era visto como uma coisa chique, não era? Assim, nem tanto, porque minha mãe tirava a nossa boca quando chegava em casa, né? Tá. Minha mãe era desse nível aí, tinha que comer uns 10 kg de house. Né? Eu lembro que tinha uma época que era uma coisa estilosa, uma coisa... curioso, mais de curiosidade, né? Que a gente tinha, né? Mas de outras coisas eu posso dizer que Deus me preservou muita coisa. Entendi. Né? Até mesmo de amigos próximos, assim, de gente que a gente conhecia, que foi pro mundo das drogas, da criminalidade e tal. A gente perdeu muita gente que a gente conhecia, vizinhos próximos, porque era uma época muito bagunçada também, né? De criminalidade, assim, era bem complicado, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente era criança, às vezes a brincadeira da gente, pra você ter uma ideia, era ver os defuntos que tinha aparecido morto por causa do tiroteio que teve no sábado de noite. Nossa Senhora. Né? Só pra você ter uma ideia de como que era a pegada lá, né? Então, assim, nós fomos preservados de muita coisa. Entendi. Acho que Deus, né? Enfim, Deus tem seus propósitos, né?